Pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a Copel, uma gigante no setor de energia elétrica. Vamos ver como que será o impacto da devolução desses créditos do PIS e COFINS que a Copel vai ter que devolver. Vamos fazer nossa tradicional projeção de lucros, dividendos e preço-teto para 2022 e no final do vídeo vou mostrar para vocês que eu tenho Copel em carteira e como foi que essas ações performaram desde que eu comprei ela. E se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal para você continuar acompanhando nossos aportes na nossa carteira, que é focada na renda mensal, e a Copel é uma das companhias que tem tudo para estar nessa carteira, porque ela tem bons fundamentos e uma boa distribuição de dividendos. Então, lembrando como que a Copel ganha dinheiro, ela atua nos setores de geração, transmissão e distribuição. Ela gera 6,6 gigawatts de energia renovável entre hidrelétrica, eólica. Também tem uma pequena porcentagem de termoelétrica que ela deixa para garantir que, se ela não conseguir cumprir o contrato de venda, ela vai poder gerar essa energia termoelétrica e entregar para o cliente sem um prejuízo muito grande. Ela também tem 9,1 mil quilômetros de linhas de transmissão, que equivale aí a metade do que a ISA-CETEP tem. Então, é uma companhia grande, se a gente considerar que ela também atua em geração, ter tantas linhas assim de transmissão, e atua na distribuição de energia elétrica para vários municípios da região sul. E agora ela entrou no mercado livre de energia, onde ela vai realizar comercialização de energia elétrica. Então são essas as fontes de receita da Copel. Então, analisando os destaques do segundo trimestre de 2022, nós temos uma EBITDA de 1,5 bilhão apenas nesse trimestre, o que é muito positivo, uma geração de caixa operacional de 1,4 bilhão, pagamento de 1,6 bilhão em proventos. Esses proventos aqui foram referentes ao exercício de 2021, e nós temos também a reversão dos créditos PIS e COFINS, que é uma coisa que está impactando negativamente, pontualmente, os resultados da Copel, que isso aqui são créditos que ela cobrou durante alguns anos e agora foi aprovada uma lei que obriga ela a devolver, não só ela, mas várias distribuidoras e geradoras cobraram isso aqui durante esses anos. E na Copel isso aqui vai ter um impacto de 811 milhões no EBITDA e 1,2 bilhão no lucro líquido. Pode ser que no futuro isso aqui seja revertido, então ela ainda não fez o pagamento, ela apenas provisionou esse crédito. Caso ela tenha que fazer o pagamento, o dinheiro já vai estar em caixa, o que é muito positivo, mas com certeza isso aqui vai impactar bastante os resultados dela esse ano, e nós vamos ver se ainda vai ser possível ela pagar bons dividendos, mesmo tendo que devolver essa quantia. Então, analisando o programa de investimentos, a gente tem de investimentos previstos para 2022 2 bilhões, onde a maior parte desse valor vai ser em distribuição de energia e aproximadamente 20% na geração e transmissão em 4 complexos eólicos que ela está desenvolvendo. Então, é uma coisa que chama atenção, mostra que a companhia está investindo bastante em distribuição, que, ao contrário do que muitos consideram, também é um setor que é possível ser muito rentável, principalmente se você atua em uma área onde o IDH da população é um pouco mais alto, não tem tanta inadimplência, o que facilita o recebimento. Uma coisa que chama atenção é que essa nova gestão da Copel, desde 2017, ela iniciou um quadro de redução do número de funcionários, e ela já conseguiu reduzir em quase 28% o número total de funcionários da empresa por meio de programas de demissão voluntária, que no curto momento a empresa paga uma indenização para esse funcionário, mas ele deixa de receber o salário, né? Então no longo prazo compensa, visto que ela avalia que esse funcionário ele não está gerando o retorno que ele deveria gerar, por isso que ela está fazendo essa redução. Isso aqui é um ponto que chama atenção, porque mostra que a empresa está preocupada em melhorar a eficiência. Entendendo um pouco mais dos ativos de geração e investimentos da Copel, a gente tem 94% da energia gerada em fontes renováveis, que são hídrica e eólica principalmente, e nós temos 6% de energia térmica. Essa energia térmica ela é gerada por essa unidade térmica Araucária, onde, quando a Copel necessita gerar essa energia térmica, ela tem uma redução no seu resultado, porque a energia térmica é muito mais cara para ser gerada, então ela tem que comprar gás, tem que comprar combustíveis da Petrobras para poder gerar a energia e entregar a energia que ela foi contratada. Então aumenta o custo dessa geração, mas em contrapartida é um seguro, porque vai conseguir cumprir os contratos que ela assina sem prejudicar o cliente e ao mesmo tempo sem ter que ter um gasto muito excessivo em caso de uma crise hídrica, por exemplo, onde algumas outras geradoras elas têm que comprar a energia gerada de outras empresas. No caso da Copel, ela simplesmente começa a gerar uma energia térmica que é um pouco mais cara, mas a gente vê que para 2022 a gente só tem esses 238 gigawatts que foram gerados no primeiro trimestre, e até o momento a gente não teve a ativação dessa unidade termoelétrica, o que indica que provavelmente os resultados da Copel vão vir melhores, porque ela vai continuar gerando sua energia eólica e hidrelétrica sem ter necessidade de comprar combustíveis, o que indica que o resultado dela vai vir próximo ali da máxima da produção dela.
e mostrando também que ela tem esses complexos que ela está em produção, 4 complexos eólicos que vão gerar um total de mais 90 megawatts, pouco mais de 1%, mas já indica que ela está investindo em energia, poderia estar investindo mais, na minha concepção, mas de toda forma vamos acompanhar, ela está investindo mais em distribuição, que também é um segmento muito rentável para a Copel. Quando a gente olha o EBITDA da distribuição, ela teve um EBITDA de 337 milhões no segundo trimestre, lembrando que o EBITDA recorrente da Copel foi de 1,5 bilhão, porém ela teve o impacto do PIS e do COFINS, que tanto a distribuição quanto a geração teve esse impacto, o que levou isso aqui a um prejuízo líquido de 450 milhões de reais por conta de 800 milhões que ela vai ter que devolver em PIS e COFINS, ou seja, ela teve um resultado positivo operacional, só que por conta de um débito que ela, por conta dessa lei foi aprovada, ela vai ter que devolver, acabou gerando um prejuízo pontual, mas a operação foi positiva, gerou EBITDA, um EBITDA 10% abaixo do registrado no ano passado, principalmente por conta de aumento de custos com material, serviços e outros. Então, um setor um pouco diferente da geração e da transmissão, porque a gente tem muito custo com materiais, a gente tem muito custo com pessoal, a distribuição é bem mais complexa de ser tocada do que a geração e a transmissão, demanda muito mais recurso humano e materiais. E por conta disso, podem haver ali diferenças pontuais entre um trimestre e outro, mas se a gente olhar no longo prazo, a Copel Distribuição também vem crescendo, mostra que a Copel sabe atuar em distribuição e gera valor para os seus acionistas. E quando a gente olha a alavancagem e a dívida da Copel, é uma coisa muito importante porque o payout dela vai ser relacionado com essa alavancagem. Então, atualmente a gente chega nos últimos 12 meses com alavancagem de 1,3 dívida líquida EBITDA, que é uma alavancagem bem baixa, ou seja, por conta desse EBITDA da Copel ser um EBITDA recorrente, que é muito bom, porque em apenas 1,3 ano ela já consegue gerar de EBITDA o suficiente para pagar toda a dívida dela, lembrando que ela tem dívida de curto e de longo prazo, então com certeza ela está numa situação muito confortável de dívida e por conta disso permite que ela tenha um payout excelente de 65% do lucro líquido, porque essa alavancagem vai estar menor que 1,5, a gente acabou de ver que ela está em 1,3 e quando a Copel se encontra nessa situação, ela faz a distribuição de 65% do lucro líquido. Lembrando que se ela não tiver lucro, ela não vai distribuir dividendos. Se essa alavancagem estiver entre 1,5 e 2,7, a gente pode esperar um payout de 50% do lucro líquido. E se ela tiver maior do que 2,7 vezes EBITDA, 25% do lucro líquido. Então, a gente tem que acompanhar essa dívida para poder realizar uma projeção. E no momento, o payout está ótimo, excelente, 65% do lucro líquido. E agora fazendo algumas projeções de lucros para a Copel, a gente vê que no primeiro semestre ela teve um lucro de apenas 127 milhões, muito disso porque por conta dessa provisão que teve um impacto no lucro líquido de 1,2 bilhão. Mas se a gente olhar o EBITDA da Copel, o EBITDA recorrente, ele está melhor do que nos anos passados. E se a gente olhar a margem líquida dela é de 14%, ou seja, a receita dos últimos 12 meses dela foi de aproximadamente 25 bilhões de reais. Como ela tem uma margem líquida aproximada, média, de 14%, é possível que a gente faça uma projeção partindo disso e a gente vai chegar no lucro operacional líquido ajustado de 3,3 bilhões para o ano de 2022. Eu acredito que vai ser um pouco maior, em torno de 3,5 a 3,7 bilhões, mas eu vou ser um pouco mais conservador. E quando a gente faz a retirada desses 1,2 bilhões que ela provisionou, ela ainda não fez o pagamento, isso aqui ainda pode voltar em trimestres futuros como novos lucros, caso essa lei seja revertida, que a Copel está buscando isso na justiça, porque na época que ela fez essas cobranças, ela era autorizada a fazer, e depois foi feita a mudança, então talvez ela ainda pode reverter essa situação, mas mesmo se a gente desconsiderar isso, a gente vai chegar no valor de 2,1 bilhões de lucro líquido para 2022, isso de resultado operacional, sem considerar nenhuma venda que ela pode realizar, que eu não acredito que ela vai fazer, mas ela já sinalizou que pretende vender a parte de gás da Copel, e com isso a gente fazendo uma projeção de 65% de payout, que é o que ela já anunciou por conta da dívida, a gente chega em dividendos de 1 bilhão 360 milhões de reais, e como ela tem 2,7 bilhões de papéis, a gente vai chegar no dividendo de 0,50 centavos por ação para 2022. Por conta disso, a gente chega no meu preço teto pessoal, que é de 6,31. No momento, a cotação está 6,44. Hoje, várias ações estão subindo, o que é uma coisa um pouco ruim para quem investe pensando em dividendos, porque a gente vai ter que pagar mais caro para levar a mesma empresa. Porém, essa é uma premissa que eu considero bastante conservadora para ter um retorno em 8% do meu capital. Então, quando a Copel fica aqui abaixo, a CPL é 3, no caso, fica abaixo de 6,31, eu acabo comprando.
porque eu julgo que ela vai me remunerar em dividendos o suficiente para eu manter essa ação em carteira. Considerando que ela tem receitas recorrentes, o que é muito positivo, então eu fico bem tranquilo de comprar ela abaixo desse preço teto. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Nada impede que a Copel caia ou suba. Isso aí o que vai definir é o mercado, mas como eu busco um retorno mínimo de 8% em dividendos, eu acredito que 6,31 é o limite que eu posso pagar. E quanto mais ela cair abaixo disso, mais eu pretendo continuar comprando. Se você gostou dessa análise, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para você não perder as próximas, não perder os aportes que a gente vai fazer na nossa carteira, que é focada em renda mensal, fazer o acompanhamento dessa carteira junto com vocês. É isso, tamo junto, muito obrigado.